estamos praticamente entre amigos, mas muito mais agradecer à Federação Portuguesa de Filatelia pela magnífica exposição que nos trouxe aqui até nós. E hoje vamos prosseguir com um conjunto de atividades que foram programadas no âmbito deste Salão Filatélico. Hoje vamos ter entre nós dois conferencistas, o Sr. João Soeiro, que nos vai falar sobre o correio aéreo transatlântico, portanto, a sua relação com os Açores, e o Dr. Luís Farazão sobre temas de história postal pré-adesiva dos Açores. Portanto, queria, antes de mais, também agradecer aos nossos conferencistas a disponibilidade que tiveram em deslocar-se propositadosamente aos Açores para estarem entre nós, para partilharem connosco o objeto do seu estudo no âmbito da filatelia, que, estou certa, irão enriquecer todo este património que temos aqui e que a Angra tem a oportunidade de ver. Para fazer a apresentação dos conferencistas, pedi aqui ao Sr. Pedro Vaz Pereira para então os introduzir. Uma vez mais, muito obrigada a todos pela vossa presença e espero que tenhamos aqui um início de tarde ou um início de noite bem passado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Peço desculpa de falar sentado, mas dá mais jeito para poder introduzir os meus colegas. Eu pedi para eles fazerem uma cábula, porque assim não me engano, nem digo coisas que eles não sabem, nem consigo. Queria agradecer à doutora Graça Cardoso esta introdução, dizendo que o objetivo destas conferências é realmente trazer aos Açores aquilo que nós dizemos que é a cultura filatélica, porque efetivamente a filatelia, como eu disse ontem, é um pouco a história de cada um dos países. O meu colega João Soeiro é filatelista desde o tempo da escola primária, portanto ele vem da juventude filatélica. A juventude filatélica é considerada entre os 10 anos e os 21 anos, é uma das classes filatélicas. É fundador da Confraria Timbrológica Meridional, em Évora. É presidente da direção do mesmo clube. Publicou um importante livro de notas sobre o correio aéreo português. É efetivamente o que nós poderemos chamar a Bíblia do correio aéreo português, onde está feita a história praticamente de todo o correio aéreo em Portugal, especialmente nos primórdios. Entre várias coleções que ele tem a Português Airmail, portanto o correio aéreo português, tem as emissões da Independência de Portugal, que são emissões extraordinariamente raras, porque estes selos da Independência circularam apenas durante 3 dias. Tem as emissões do Marquês de Pombal e bilhetes postais de Boas Festas. Está nos corpos sociais da Federação Portuguesa de Filatelia há mais de 25 anos, sendo atualmente vice-presidente de direção. Recebeu em 2004 a Ordem de Mérito Filatélico, que foi concedida pelo Congresso da Federação Portuguesa de Filatelia. É jurado no quadro da Federação Portuguesa de Filatelia desde 2000, da classe da Aerofilatelia Juventude Tradicional, História Postal e Interpostais. É jurado do quadro da Federação Internacional de Filatelia e da Federação Internacional de Filatelia, da classe da Aerofilatelia desde 2005. É ainda jurado da Federação Europeia de Associações Filatélicas, da classe tradicional desde 2013. É ainda diretor da revista filatélica O Timbre, uma das melhores revistas filatélicas que nós temos no nosso país. E, além disso, faz o favor de ser meu amigo há mais de 30 anos. Essa é a razão porque ele se disponibilizou a vir aqui aos Açores fazer esta conferência. Obrigado, Sr. João Soeiro. Minhas senhoras e meus senhores, boa noite a todos, boa tarde. É um prazer estarem convosco. Queria agradecer à Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo a oportunidade de nos ter estar aqui neste convívio, acima de tudo. E é a minha pretensão vir-vos dar alguns tópicos sobre a história postal dos Açores no que diz respeito à aerofilatelia.
Portanto, antes de entrar propriamente na questão das cartas, daquilo que foi o correio e que foram os antepassados até chegarmos aqui a este ponto, queria efetivamente fazer uma breve introdução histórica para que todos possamos ter um enquadramento da situação em si. Como todos sabemos, a vontade de voar, enfim, no que respeita a este pensamento, é de quase tão antiga quanto o homem. Mas o que é facto é que este dom, esta capacidade, só estava ao alcance de seres superiores, deuses, reis, a mitologia fala disso mesmo, e, portanto, não era uma coisa que fosse acessível ao homem comum. De qualquer das formas, aquela máxima que se diz que, se Deus quisesse que voássemos, ia-nos dar asas, não foi muito bem aceito por alguns visionários e alguns indivíduos que levaram as suas vidas, portanto, a encarar esta possibilidade como um facto que um dia fosse concretizável e que se tornasse realidade. Portanto, homens como Leonardo da Vinci, Bartolomeu de Gusmão, Ferdinand von Zeppelin, os irmãos Montgolfier, os irmãos Wright, Albert Saint-Dumont, o nosso padre Bartolomeu de Gusmão, que fez os projetos com Aerostatos e a Passarol. Portanto, foram efetivamente figuras importantes para que a capacidade de voar, o projeto, pudesse ser concretizado. Representamos neste slide Leonardo da Vinci, podia ser um qualquer daqueles que eu mencionei, mas porquê Leonardo da Vinci? Porque Leonardo da Vinci fez imensos projetos, fez imensos desenhos, imensos cálculos, nunca conseguiu efetivamente pôr uma máquina a voar, mas muito daquilo que ele projetou, muito daquilo que ele construiu, muito daquilo que ele descreveu sobre estas ideias, vieram a ser fundamentais e aproveitados para que o homem conseguisse pôr as máquinas de aviões no ar. Daí, efetivamente, eu ter posto neste slide o autorretrato de Leonardo da Vinci. Na viragem do século XIX para o século XX, apesar das inúmeras experiências aeronáuticas, muitas delas autênticos desastres, de tão mal sucedidas que foram, só os balões e os aerostatos tinham alguma credibilidade e eram referência operacional neste contexto. Só em 17 de dezembro de 1903 se realizou o primeiro voo, considerado o primeiro voo, que teve a duração apenas de 12 segundos. Estamos a imaginar o que é um aparelho voar 12 segundos? Levantou aqui logo imediatamente, portanto, era uma coisa muito rudimentar. Tratava-se do Flyer 1 dos irmãos Wright. Portanto, este pode ser considerado o marco do início do desenvolvimento da aviação com aparelhos mais pesados que o ar. Após este primeiro voo, seguiram-se mais algumas tentativas com menores resultados. Estes pioneiros da aviação mundial aperfeiçoaram o seu modelo e o Flyer 3 voou de forma sustentada em setembro e outubro de 1905. Em outubro de 1906, Santos Dumont fez voar o seu 14 bis e até ao ano 1910 várias outras experiências coroadas de êxito faziam antever o sucesso destes aparelhos, bem como as melhorias evidenciadas em cada novo modelo. Aqui reproduz o Flyer 3, com melhores resultados do que o Flyer 1. Se prestarem atenção à legenda que ali está, podem ver o quanto rudimentar era aquela máquina. E por aqui podemos pensar no sucesso e no desenvolvimento que a aviação teve em pouquíssimo tempo. Pode-se dizer que a ciência aeronáutica esteve hibernada durante muito tempo, mas que evoluiu muito rapidamente, ao ponto de, em menos de 10 anos, do primeiro voo oficial que eu referi há pouco atrás, até ao início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, os aviões já terem sido utilizados com enorme sucesso. Portanto, neste ato de tempo, entre o primeiro voo de que há registro, que durou 12 segundos, até à utilização dos aviões com sucesso na Primeira Guerra Mundial, passaram-se muito pouco tempo. E, portanto, para termos uma ideia, durante a Primeira Guerra Mundial foram utilizados 177 mil aviões. Portanto, é uma coisa abismal se compararmos que em 15 anos antes o homem não voava. Portanto, por isso simplesmente. Após esta situação, podemos considerar que entramos no período pós-guerra. E como se disse anteriormente, na breve introdução que referi, a
as máquinas voadoras evoluíram muito rapidamente. E o fim da Primeira Guerra Mundial proporcionou novos projetos e desígnios. Não só pelo fim do conflito em si mesmo, como também pela absorção das questões técnicas desenvolvidas durante este período. Os aviões que até 11 de novembro de 1918, data de declaração do armistício, voavam abundantemente nos céus da Europa, foram vetados ao quase esquecimento pela via militar por não serem mais necessários. Os muitos pilotos voltaram à vida civil sem possibilidades de voarem. As fábricas que trabalhavam ininterruptamente pararam as produções. Afortunadamente, ao invés deste cenário de apatia e paralisação, alguns dos grandes construtores, de Havilland, Caproni, Blériot, Farman, Fokker, Junkers, Dornier e outros, lançaram-se à tarefa de utilizar os aviões como instrumentos de paz ao serviço das nações, criando carreiras aéreas e aviões específicos ou modificados que pudessem garantir o sucesso deste novo desígnio. Os primeiros a tomar a iniciativa foram justamente os alemães, acabados de sair da derrota da Primeira Guerra Mundial e, por via da Deutsche Luftreederei, inauguraram em fevereiro de 1919 a primeira linha aérea civil europeia, a Berlim-Leipzig-Weimar, operando com biplanos AEG modificados. Estes biplanos eram aviões militares que foram modificados para o transporte de pessoas e mercadorias. Nesse mesmo ano, outras 5 companhias alemãs foram criadas com abertura para transporte de passageiros e serviço postal. No mesmo ano, em França, nasceram as linhas aéreas Farman, a Companhia General Transaérienne e a Companhia de Messagerie. Nasce em Inglaterra a Avero, a Aircraft Transport e a PGR Transport. A 7 de outubro é criada a KPLM, na Holanda. Do outro lado do oceano nasce nos Estados Unidos a UPAR Air Transport. O aparecimento e desenvolvimento de tantas companhias aéreas não significou o mesmo desenvolvimento e prosperidade da aviação civil. Muitos jovens pilotos perderam a vida na generosa tentativa de tornar eficientes e regulares as ligações aéreas. Nestes primeiros anos, as companhias aéreas tiveram períodos conturbados e vida muito difícil. Na Europa, ao fim de pouco tempo, só as companhias subvencionadas pelos próprios Estados subsistiram. Sendo os casos mais relevantes da Deutsche Lufthansa, a alemã, e da inglesa Imperial Airways, que já haviam absorvido companhias mais pequenas. Do lado racional, técnico, industrial e comercial, não pode ser dissociado do lado sonhador e romântico dos homens, como Pierre Laticoeur, que no ano de 1918 sonhou abrir uma linha comercial entre a França e a América do Sul, com o objetivo que a correspondência chegasse aos destinatários em 4 ou 5 dias, em vez dos habituais 60 por via marítima. É aqui, talvez, o grande foco, o grande momento, no que diz respeito àquilo que estamos aqui hoje a fazer, que é a correspondência por via aérea. No dia 24 de dezembro de 1918, efetuou um voo experimental com o objetivo de superar a barreira natural dos Pirineus. Nasce assim o serviço Toulouse a Barcelona, tendo no ano seguinte a linha chegado a Alicante, Rabat e Casablanca. A trabalhar nesta companhia, reuniram-se um conjunto de pilotos aviadores pioneiros que se tornaram verdadeiros ícones da história da aviação mundial. Estamos a falar de Dorat, Vacher, Ville, Guillamant, Saint-Exupéry e Jean Mermoz. Isto é um dado impressionante, um dado histórico, porque daqui para a frente tudo se desenvolve com mais ou menos rapidez, mas com objetivos muito vincados, com objetivos muito concretos, que é efetivamente este tipo de serviço ter alguma consistência e alguma credibilidade. Temos a dividir a América e a Europa um oceano imenso. E, portanto, na sequência do que eu disse atrás, as companhias aéreas queriam ir mais longe. Se internamente as linhas aéreas se mantinham com alguma regularidade e desenvolvimento, as ligações intercontinentais estavam reduzidas à utilização de navios, pois que os aviões, ainda bastante frágeis, não possuíam condições técnicas e autonomia suficientes para conseguir ultrapassar a distância entre os dois continentes. De forma gradual, foram aparecendo os primeiros episódios históricos de históricos aviadores que, com a sua vontade e abnegação, com apoios particulares e oficiais, se lançaram ao projeto de ultrapassar a distância que separava os dois continentes.
O primeiro acontecimento digno de registro, associado neste contexto, foi o voo por etapas, que teve início no dia 16 de maio de 1919, entre a Terra Nova e Plymouth, na Inglaterra. Às ordens do comandante John Towers, 3 hidroaviões quadrimotores Navy Curtiss NC, projetados e desenvolvidos pela Glenn Curtiss, em colaboração com a US Navy, com o apoio de 70 navios espaçados de 70 em 70 milhas por todo o Atlântico, fizeram a travessia. Apesar do apoio transreferido e dos hidroaviões estarem já equipados com TSF e radiotelefonia, a glória só foi alcançada pelo NC-4, depois que o NC-1 e o NC-3 tiveram que abandonar a viagem. O Hidro NC-4 acabaria por chegar à Inglaterra a 31 de maio, depois de ter feito escala nos Açores e Lisboa. Infelizmente, eu não tenho nenhuma carta deste voo, porque já fiz várias tentativas de comprar, mas a última, que foi a leilão, chegou aos 18 mil euros. E isso é uma fortuna. E como calculo, estava sujeito a levar um tiro lá em casa. A viagem entre os Estados Unidos da América e o arquipélago dos Açores, no total 2.240 km, com um tempo total de voo de 15 horas e 18 minutos, constitui na época o voo mais longo até então realizado sobre a água. Desculpem, eu passei um slide à frente, não passei. Vamos a ver o que é o NC. Este avião esteve parado aqui, nos Açores, e conseguiu chegar a Inglaterra. Fez escala também em Lisboa. O diário londrino Daily Mail instituíra, em 1913, um prémio de 10 mil libras esterlinas para quem conseguisse atravessar o Atlântico sem escalas, não stop. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o prémio voltou-se a estar ativo e vários pilotos e aviões tentaram a sua sorte. Nesta competição, o capitão John Alcock e o lieutenant Arthur Ryder Brown, pilotando o avião Vickers Vimy 4, venceram no dia 14 de junho de 1919 a distância entre a Terra Nova e a Irlanda, num percurso de 3.024 km, em 16 horas e 27 minutos, com uma média de 189 km por hora. Portanto, estamos a falar de uma evolução brutal. Estamos no ano 1919. Portanto, 15 anos antes, o homem não conseguia voar. Sem dúvida, uma marca impressionante para a época. O avião que utilizaram foi este. Portanto, um avião, efetivamente, já com alguma evolução técnica em relação aos outros modelos, já tinha um motor Rolls-Royce de 360 cavalos, portanto, tinha, efetivamente, algumas características técnicas que lhe permitiam, efetivamente, terem feito com este avião aquilo que conseguiram fazer. No dia 2 de julho, o dirigível inglês R-34 da RAF atravessou o Atlântico numa viagem entre a Escócia e Minneola, nas vizinhanças de Nova Iorque. A viagem durou 110 horas. O regresso com ventos favoráveis foi efetuado em apenas 80. Nos anos 20, novos e vários acontecimentos dignos de registro ocorreram, tentando assim credibilizar a aviação civil e fazendo passar a mensagem que a utilização dos aviões era bem mais vantajosa que as tradicionais viagens por via marítima. No fim desta década, e apesar de todo um esforço contínuo de homens e máquinas, a opinião pública, de forma generalizada, ainda estava convencida que este tipo de empreendimentos era privilégio de pilotos excepcionais a bordo de máquinas experimentais. Deste período, o acontecimento mais marcante foi, sem dúvida, o voo solitário de Charles Lindbergh, sem escalas, entre Nova Iorque e Paris. O voo que teve início no dia 20 de maio de 27 e após 33 horas e 30 minutos, a uma média de 188 km por hora, terminou no dia seguinte. Neste voo foi concretizado aos comandos de um Ryanair, monoplano de asa alta, equipado com um único motor, saído da fábrica de aeroplanos Ryanair Airlines Companhia, em San Diego, na Califórnia, batizado com o nome de Spirit of São Luís, em honra da cidade que hospedava os seus financiadores. Esta façanha rendeu-lhe um prémio de $25.000, oferecido pelo milionário norte-americano Raymond Ortega, que estabeleceu este prémio
ao primeiro homem que sobrevoasse o Atlântico sem escalas entre Nova Iorque e Paris, num ou noutro sentido. Este é o célebre avião com que o homem conseguiu, efetivamente, pela primeira vez, sem escalas, fazer a travessia do Atlântico. Todas as outras tentativas, como já expliquei atrás, ou tiveram apoios, ou tiveram escalas, e, portanto, não foi um voo direto. Rodeado todo o secretismo, por terras rusas, há um acontecimento aeronáutico extraordinário no ano de 1927. Rodeado todo o secretismo, partido da Alemanha, no dia 12 de outubro, o Hydro Incal 800, com a matrícula D1220, rumo a Lisboa, com o propósito de tentar a travessia do Atlântico até Nova Iorque. O aparelho chegou a Lisboa no dia 18, tendo feito um percurso Wermud, Bruxelas, desculpem o meu coisa, mas o meu alemão é péssimo, não é? Amsterdão, Vigo e Lisboa, com algumas pequenas avarias e tempos perdidos. A tripulação deste aparelho era constituída por Portsmouth, experiente piloto com protagonismo assinalável durante a Primeira Guerra Mundial, Wilhelm Buck, como navegador, e o mecânico Fritz Rohr. O avião teve recolhido no Centro de Aviação Naval de Bom Sucesso, em Lisboa, devido à avaria e a condicionamentos atmosféricos adversos. A etapa Lisboa-Açores ocorreu no dia 4 de novembro, pelas 6 horas e 21 minutos, tendo chegado à Horta às 16 horas e 8 minutos. Na Horta, iniciaram-se os trabalhos preparativos para a grande viagem com o destino aos Estados Unidos. Foi programada uma mala postal avião, que viria a representar o primeiro correio aéreo para a América. Tratou-se da fabricação de um carimbo comemorativo linear com inscrição Ariel Post, batida preto, e a correspondência foi entregue ao piloto na véspera de partida. Não se sabe ao certo o número exato de objetos postais que constituíram a mala-avião, todavia não há certeza que a mala era mais pequena, porque seriam formadas apenas por 15 a 18 cartas. Portanto, nessa primeira correio aéreo oficial dentro do espaço português, portanto, o primeiro correio aéreo com transporte de peças postais foi este que eu vos estou a referir, e que não seriam mais de 15 a 18 cartas. E este correio foi obliterado no dia 12. Através de notícias da época, as condições atmosféricas nessa altura do ano já não eram as melhores para preconizar a viagem. Ainda assim, o Hydro e a tripulação descolaram pelas 2 horas e 45 minutos do dia 13, e ainda segundo os mesmos relatos, o Hydro não consegue voar porque uma vaga maior afunda nos flutuadores, obrigando o avião a capotar e a partir-se no oceano. Estava assim consumado o acidente e o fim da viagem. Os destroços do aparelho foram recolhidos por 2 lanchas que foram socorrer a tripulação, que não sofreu qualquer ferimento. Do ponto de vista filatélico, a mala foi recuperada e a correspondência reexpedida para os destinatários conforme marca do dia 14 do Correio de Angra. E é deste voo que nós estamos a falar. Portanto, este voo concretizou-se parcialmente. Daqui até aos Estados Unidos, o avião teve efetivamente um acidente de descolagem e não conseguiu corresponder que deveria ser entregue por via normal. No ano seguinte, partindo a 13 de junho da Marina de Pisa, em Itália, chega a Lisboa o capitão Frank Courtney, piloto da RAF, que tinha atingido grande notoriedade durante a Primeira Guerra Mundial. Vinha aos comandos de um do Hydro Dornier Hall, equipado com 2 motores Napier de 450 cavalos cada um. A acompanhá-lo o mecânico Fred Pierce e o radiotelegrafista Hugo Gilmore, que era funcionário da Marconi e que nunca tinha voado. O objetivo era fazer a travessia aérea do Atlântico Norte. Do ponto de vista postal, foi criado um carimbo comemorativo batido a preto, com a inscrição Primeiro Correio Aéreo Transatlântico Lisboa, América, 1928. Depois de problemas técnicos, no dia 27, o avião descolou frente à Torre de Belém, pelas 8 horas e 5 minutos do dia 28, rumo aos Açores, chegando à Baía da Horta pelas 18 horas, após um voo com imensa dificuldade devido aos ventos fortes que o fizeram sentir na proa do hidroavião. Na Horta, foi preparada uma pequena mala postal, utilizando o mesmo carimbo comemorativo, e a correspondência foi obliterada com a marca do dia 30 de julho. Devido às condições atmosféricas adversas, foi feita uma tentativa no dia 8 de julho, sem resultado, pois que após 5 horas de voo o Hydro teve de regressar devido ao temporal e nevoeiro.
O voo definitivo rumo à Terra Nova ocorreu no dia 1 de agosto, porque as condições atmosféricas pareciam ser ótimas. O Hidro partiu pelas 17 horas, mas pela meia-noite, sensivelmente a meio do caminho, entre os Açores e a Terra Nova, o avião foi forçado a descer em pleno oceano devido a um incêndio no motor da retaguarda. Pediu SOS e foram recolhidos no dia 2 de agosto pelo paquete inglês Minivasca, tendo o Hidro ficado à deriva. A mala postal foi entregue ao comissário de bordo e foi encaminhada aos destinatários pela estação de Nova Iorque. O Dorney Hall haveria de ser recolhido pelo cargueiro italiano Valprato e transportado para Montreal. Mais uma vez, a travessia aérea não foi concretizada. Portanto, é desta peça que nós estamos a falar. Como podem ver, existe uma peça idêntica, portanto, marcada e expedida de Lisboa, porque a viagem para a que estamos aqui a estudar e a falar teve início em Lisboa. Na Horta foi feito um registro, como vocês estão a ver, para continuar o percurso. Estas são as primeiras peças do correio aéreo português. No fim dos anos 20, e apesar de todo um esforço contínuo de homens e máquinas, a opinião pública, de forma generalizada, ainda estava convencida... Foi a aviação italiana que demonstrou definitivamente ao mundo que bons aviões construídos em série, pilotados por grandes aviadores, tinham capacidade de repetir as experiências e proezas dos voos pioneiros. As viagens bem-sucedidas de Artur Ferrari e Carlo Del Prete, em julho de 1928, fazendo a ligação de Itália ao Brasil em 47 horas e 55 minutos, percorrendo 7.188 km, e a viagem de Italo Balbo e Humberto Val e Humberto Madalena em formação, fizeram ligação Roma-Rio de Janeiro, percorrendo por etapas 10.400 km, entre 17 de dezembro de 1930 e 14 de janeiro de 1931. Maior percussão teve mais tarde o segundo cruzeiro do Atlântico, com Italo Balbo a comandar a esquadra de 25 hidroaviões Savoia Marchette SS-55, tendo percorrido entre 1 de julho e 12 de agosto de 1933 19.000 km. Esta viagem teve início em Obeltel, Itália, com escalas por Amsterdão, Londonderry, Reykjavik, Cartwright, Sediac, Montreal, Chicago e Nova Iorque. O regresso a Roma, pelo sul, teve escala nos Açores. Portanto, foi com este avião que o Balbo fez esta proeza de fazer por escalas de 19.000 km. Quando falámos da Latécoère e dos seus pilotos, e em particular de Jean Mermoz, lembramos que a linha Toulouse, Barcelona, Alicante, Rabat, Casablanca, chegou em 1925 a Dakar. Nessa altura, a referida Latécoère já tinha sido transformada em aeropostal, no ano de 1924, que mais tarde foi absorvida pela Air France. O sonho de ultrapassar pela primeira vez o Atlântico Sul tornou-se realidade a 12 de maio de 1930. Jean Mermoz aos comandos do Latécoère 283, voou de São Luís ao Senegal até Natal, no Brasil, em 21 horas, neste pequeno avião. Depois de ultrapassado, em definitivo, o Oceano Atlântico, pelo norte e pelo sul, apareceram de forma consolidada os serviços aéreos regulares com transporte postal e de passageiros. Até agora estávamos a falar de voos ocasionais, coisas experimentais, coisas de caráter particular e semi-oficial, porque se tratavam de coisas, de viagens que não tinham, digamos, uma programação sustentada, ou não tinham, digamos, aqueles apoios que permitissem considerá-las qualquer coisa como consistente, digamos assim. Para além dos aspectos e episódios pontuais que referimos mais adiante, é efetivamente no início dos anos 30 que começaram a existir de facto os serviços aéreos regulares ligando os dois continentes. Destas carreiras aéreas destacamos pela sua duração e consistência os serviços prestados pela Deutsche Lufthansa e a sua ligação com o Condor, a Air France e mais tarde a Pan American Airways. Sobre as primeiras não falaremos demasiado porque os seus serviços do ponto de vista postal se destinavam a ligar a Europa com a América do Sul. E daí fazemos aproveitamentos possíveis com os serviços internos existentes, nomeadamente fazendo chegar a correspondência a países da América Latina e dos Estados Unidos. De qualquer forma, não deixaremos de abordar o serviço da Deutsche Lufthansa,
com a ligação da Alemanha aos Estados Unidos, e não fica mal referir que esta companhia operou os seus Zeppelins ininterruptamente entre agosto de 1931 e julho de 1936, fazendo a ligação entre a Alemanha e o Brasil. Os voos de serviço catapultado da mesma companhia tiveram um desempenho notável entre fevereiro de 1934 e agosto de 1939. A Air France, após o voo de Mermoz, aproveitando o seu serviço europeu e africano, desenvolveu serviços notáveis regulares ligando a costa africana ao Brasil até ao início da Segunda Guerra Mundial. No que concerne aos serviços regulares operados no Atlântico Norte, a Deutsche Lufthansa fez a sua primeira ligação entre Friedrichshafen e Nova Iorque em outubro de 24, 12 a 15 de outubro, no LZ 126, batizado com o nome de Los Angeles. Foi justamente nesta viagem que, segundo relatos da época, o LZ 126 apareceu subitamente nos céus da Angra do Heroísmo no dia 13 de outubro, causando algum pavor, muita apreensão e admiração. Também aqui, do ponto de vista postal, há uma história a contar. O Zeppelin lançou, através de um cesto, alguma correspondência, muito pouca, diga-se, que foi entregue ao consulado alemão conforme carimbo batido a preto. O consulado alemão encaminhou correspondência para a 4ª secção da Estação Central dos Correios de Lisboa, tendo sido selada e obliterada com a marca de 25 de outubro. Este serviço só haveria de ser retomado na viagem ocorrida entre 11 e 15 de outubro de 1928, operando com o dirigível já LZ-127 grave 0. O voo que vos estou a referir é aqui do lado esquerdo, que os Correios têm ali uma emissão em que fazem alusão a este acontecimento histórico, mais histórico até do que do ponto de vista aéreo é importantíssimo, porque, e esta carta podem não presenciar, como está exposta na vitrine. Também com este Zeppelin, na sua 27ª viagem, entrou entre os Estados Unidos e a Europa à entrega de correspondência não prevista nos Açores. O correio foi alargado por corda no dia 2 de agosto de 29, conforme marca interna de bordo e carimbo do grafo Zeppelin, batida preto ou obliterar o selo 2 Reichsmark. A correspondência foi marcada pelos Correios de Ponta Delgada no dia 10 de agosto. Trata-se da outra peça que está ao lado. Durante este período, as viagens diretas para os Estados Unidos só ocorreram ocasionalmente, pois a companhia fazia um aproveitamento do serviço da América do Sul. Pontualmente, fez os chamados voos triangulares Alemanha, Brasil, Estados Unidos e Alemanha, nomeadamente o ocorrido durante a Exposição Mundial de 1903 em Chicago. A última viagem do Edimburgo teve lugar a 3 de maio de 1927, tendo sido completamente destruído por um incêndio nos Estados Unidos. No dia 8 de janeiro de 1931, volta a acontecer uma tentativa de atravessar o Atlântico, tratando-se da tentativa de ligar Nova Iorque, Paris, via Bermudas e Açores. O voo estava preparado para ser conseguido pelos aviadores V.S. McLaren, Berliand, que foram substituídos pelo piloto Karl von Weingart. Este voo foi abortado pelo acidente na etapa de Bermudas-Açores. Do ponto de vista postal, já havia sido preparado um documento postal para assinalar o efeito. Portanto, este voo já se tinha conhecimento dele e aqui nos Açores já estava preparado um objeto postal para que os aviadores o pudessem transportar. Simplesmente o avião teve efetivamente um acidente e o voo não havia de ser completado. Em 1932, depois de terem sido substituídos os 12 motores Em 1932, depois de terem sido substituídos os 12 motores Bristol Jupiter de 524 cavalos cada, muitos problemas deram devido ao sobreaquecimento, por 12 motores americanos Curtiss Congar de 610 cavalos, com 12 cilindros EV arrefecidos a líquido, o hidroavião DOX D1929 partiu de Nova Iorque a 21 de maio de 1932 rumo a Berlim, onde chegou no dia 24. Trata-se de uma viagem de regresso à Europa, com escalas na Terra Nova e nos Açores. Esta alteração técnica atrás descrita permitiu que o aparelho sobrevoasse o Atlântico sem sobressaltos a uma altura de 1650 pés, cerca de 500 metros, contrariamente à viagem de ida, cheia de avarias e atrasos. Mais uma vez, os Açores são realizados neste momento histórico com uma excelente peça de realidade máxima, que é a peça da Luz do Sítio.
Vamos agora debruçar-nos sobre a Pan American Airways, que foi uma companhia que operou com uma regularidade impressionante durante toda a Segunda Guerra Mundial e que fez escalas nos Açores. Portanto, a Pan American Airways foi criada a 8 de março de 27 e, portanto, este serviço de que estamos a falar ocorreram entre 39 e 45. Na primeira viagem inaugural, portanto, utilizaram este tipo de aviões. Aqui temos uma fotografia do avião e o avião no Faial. E aqui vemos duas peças, uma do início do voo da carreira regular dos Estados Unidos para a Europa e uma outra carta, efetivamente, do voo de regresso para os Estados Unidos. Podemos apresentar mais algumas variantes destes voos. Aqui, do ponto de vista postal, quero referir que os Correios prepararam em Lisboa o carimbo que nós vemos nas peças a seguir, que era um carimbo de universidade, mas que não chegou a tempo aqui nos Açores. E como não chegou aqui a tempo nos Açores, foi criado aqui um artesão este carimbo para obliterar a correspondência e para marcar este importante, digamos, ato inaugural de uma carreira que haveria de ser efetivamente muito produtiva e muito consolidada. Estamos a seguir a apresentar algumas peças efetivamente de nuances desta carreira e mais tarde, portanto, houve necessidade por vias da própria questão da Guerra Mundial e das questões atmosféricas fazer algumas alterações. E houve alguma alteração muito importante, que foi efetivamente a criação de uma rota via Bermudas com consistência, mas que visava basicamente ultrapassar as questões atmosféricas, mas também que fosse aí criado um posto sensor para filtrar toda a correspondência entre a Europa e os Estados Unidos. E aí vemos efetivamente a carta que está em cima, que é a tal carta que marca a alteração da rota. A seguir, portanto, estamos a falar de nuances diferentes das diversas alterações da rota que a Pan American foi produzindo no tempo em que operou esta carreira. Aqui reproduzimos uma carta de uma companhia que queria fazer alguma concorrência à Pan American Airways, mas que foi mal sucedido. Aqui temos efetivamente umas cartas dos primeiros voos Porto-Açores pela KPLM, que começou a operar com alguma regularidade a partir de 2 de abril. A seguir, reproduzimos umas cartas do período da Segunda Guerra Mundial com censuras e com condicionantes de correspondência devido efetivamente à questão da Segunda Guerra Mundial. Temos a carta do lado direito com uma particularidade incrível, porque, como sabem, a correspondência postal por via aérea, além dos portos normais, tinha efetivamente uma sobretaxa aérea para cobrir o serviço excepcional que era feito por avião. A carta do lado direito, efetivamente, só pagou a sobretaxa aérea, portanto o porto normal não pagou, porque estava isento de franquia. Aqui temos mais 2 casos de correspondência censurada. Neste caso, estamos a falar de 2 interesses postais que foram criados especificamente para a circulação de peças postais por via aérea. E queria terminar, portanto, esta minha palestra com a referência a 2 situações que ocorreram aqui nos Açores. Como vocês sabem, as tropas aliadas estiveram aqui portanto, durante muito tempo
E na peça de cima estamos a falar de um intercostal inglês, voado pela RAF. Na peça de baixo, um acidente com um avião americano, também aqui nos Açores. Na carta de cima apresentamos efetivamente mais um documento voado respeito à cultura militar. E terminamos com efetivamente um acidente que ocorreu aqui nos Açores, de má memória, em 1954. Desculpem ter-vos tomado este tempo, mas foi também percorrendo um bocadinho isto de forma mais acelerada para que não demorássemos muito tempo. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado.